Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muita satisfação e muita honra o Luiz Baldez, que é presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. E a gente vai falar bastante coisa aí sobre logística. Baldez, seja bem-vindo aqui ao programa Integração. Obrigado, Orsini. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de nós debatermos esse tema agora no seu programa. A gente trata aqui no programa Integração, que faz parte do Jornal Portuário, do Encontro Indústria Porto, onde esse ano será o 5º ano, onde os nossos eventos irão debater a produção industrial com a atividade logística, né? E a entidade da qual você preside, ela tem uma abrangência muito grande, né? Além de uma força, porque você está presente em vários segmentos da indústria brasileira, entre eles aqui o aço, o cimento, madeira, o álcool, a própria bioenergia, né? Vocês têm uma participação nesse transporte de carga muito grande, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você bem direta, para a gente entender, para aquele que está aí nos acompanhando na televisão poder entender, né? O que trava a logística no Brasil, Baldez? Bom, Ceni, o grande problema da logística brasileira, ele neste momento está concentrado no setor ferroviário. Nós temos muito pouca ferrovia e a ferrovia que temos, ela é quase 80% dela é ocupada por um produto, o minério de ferro. Para você ter uma ideia, essa é uma característica da NUT, nós movimentamos por ano 350 milhões de toneladas. Isto é 1/3 do que se movimenta no Brasil todo no atacado. Certo. Ou seja, e outra característica importante é a transversalidade dos modais de transporte. Então, nós temos carga para rodovia, para ferrovia, para hidrovia, para cabotagem, para todos os modais. E a nossa carga, ela é tipicamente, no transporte terrestre, ferroviária. Ocorre que, como a gente não tem a ferrovia suficientemente capacitada para nos dar essa resposta, nós vamos tudo para a rodovia. E aí o que acontece? Entope as nossas rodovias, entope as nossas cidades e se cria realmente uma dificuldade muito grande de ter competitividade no mercado internacional. Então, respondendo efetivamente, nós precisamos de mais ferrovia. Esse é o nosso maior gargalo. Agora, Baldez, a gente escuta aí o discurso durante muito tempo aí de investimento em ferrovias, né? E a gente sabe que isso assim, tem virado promessa, mas efetivamente a gente precisa de resultados mais rápidos, né? Porque o crescimento econômico mundial, o crescimento da produção brasileira, do escoamento de cargas, né? Como você bem colocou, acaba a ferrovia travando o resto do desenvolvimento. A gente hoje tem muito mais promessa ou a gente está no momento que a gente está conseguindo vislumbrar num futuro aí que realmente vamos ter novos investimentos em ferrovias? Olha, eu diria que nós estamos no meio termo. Eu acho que nós temos um otimismo exagerado na condução dos projetos ferroviários, mas tem um bom cenário. Só que é preciso deixar claro a todos que nos ouvem o seguinte: fazer ferrovia é de longo prazo. Você não faz uma ferrovia em menos de 7, 8 anos e às vezes 10 anos para ela estar operando, tá certo? Então, você pega uma ferrovia como Ferrogrão, de 1.000 quilômetros, mais ou menos. Se ela for iniciar as obras hoje, só lá em 2035 que ela começa a operar. Portanto, a gente olha a um longo prazo. Qual é o problema do Brasil? É que nós planejamos, e planejamos bem, sabemos planejar, mas não se executa. Este é que é o grande problema. E vai passando de governo a governo e a gente não consegue dar
um passo adicional em termos físicos, porque o que interessa a nós é ter a ferrovia operando, não é ter a ferrovia no papel. Isso para nós não resolve o nosso problema. Sim. Eu tenho vários casos que eu posso depois citar em que a gente está nesse meio termo. Um projeto que está em construção, mas que a gente não sabe quando acaba. E aí qual é o nosso estímulo a usar a ferrovia? Só daqui a 10, 15 anos. Agora a gente fala, a sua fala é mais ou menos semelhante à minha e de grande parte do mercado, né? Da questão da gente não conseguir tirar esses projetos do papel. Inclusive, agora recentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando da quantidade de terminais portuários que não foram implantados, né? E isso se resume, no teu ponto de vista, ao excesso de burocracia ou uma insegurança jurídica da qual o Brasil é tão falado, né? Os dois casos, Orsini, por uma razão simples. Primeiro, nós precisamos ter a segurança jurídica. Nós não podemos ter contratos assinados e daqui a pouco a licença ambiental que ele obteve às duras penas, vir o Ministério Público, por exemplo, e dizer, olha, essa tua licença não vale mais. Então, isso cria realmente a insegurança jurídica brutal para o investidor. Segundo ponto, ele não tem linhas de financiamento específico. As linhas de financiamento que existem hoje, de longo prazo, que são no BNDES, são completamente dissociadas da tipologia do projeto ferroviário. Como eu te falei, ele leva 10 anos para ser implantado. Ora, como é que eu posso ter uma carência, começar a pagar o financiamento antes de 10 anos, se o projeto não está operando? De onde que eu vou tirar essa receita para pagar o financiamento? Então, teria que haver, e eu ouvi na mídia recentemente o presidente do BNDES, o Mercadante, anunciar que agora o BNDES vai se voltar a projetos de infraestrutura, modelando financiamentos de acordo com a característica do projeto. Não pode ser uma coisa diferente. Isso é um ponto. O segundo ponto é a questão da burocracia. Aí eu concordo com você que nós temos que ainda avançar muito, porque só você ter uma ideia, um projeto portuário tem 18 órgãos públicos que atuam naquele porto, e todos com opinião decisiva. Se um daqueles órgãos vetar o projeto será vetado. Então, imagina a dificuldade que o setor privado tem, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista do financiamento, a implantar e operar um projeto. Então, essas dificuldades realmente precisam. Ninguém está pedindo para ser algo irresponsável. É isso. É só ter tempestividade, é ter decisões de acordo com a necessidade do país. Porque senão, daqui a algum tempo, Orsini, você vai me convidar de novo, e nós estamos discutindo de novo as mesmas coisas que ocorreu há 10 anos atrás. Olha, Baldê, só para você ter conhecimento, há mais de 20 anos eu organizo atividades no setor logístico portuário, né? E a gente fica durante muitos anos discutindo as mesmas pautas, como você acabou de citar. Por exemplo, a dragagem do Porto de Santos é algo que a gente se discute há décadas, né? A ampliação do sistema portuário é algo que a gente se discute há décadas. Então, realmente a gente vive um momento que a gente discute, a gente, cada vez que imagina que agora alguma coisa vai adiante, aparece algum entrave jurídico que inviabiliza a implantação. E isso tudo, eu acho que gera o famoso custo Brasil, né, que hoje é muito falado, inclusive no mercado internacional, e me preocupa bastante, até porque a gente foi signatário de um acordo assinado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia, da qual há muito o que ser favorecido, mas há um desafio interno muito grande se a gente vai conseguir se equiparar o nosso custo ao custo da Europa, ao custo de mercadorias e de países aonde, um exemplo, a Alemanha
que faz parte, que tem ali o seu sistema funcionando dentro de um padrão assim há muitos anos, né? Então, ao mesmo tempo que gera uma oportunidade, principalmente aos países do Mercosul, e lógico que grande parte desse acordo é alavancado pela figura Brasil, pelo país, né? Porque a pujança, a sua economia, a sua força do agronegócio pendeu muito para que esse acordo fosse assinado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque nós conseguiremos fazer a lição de casa. A gente, com tudo isso que a gente fala, pode ser que o acordo se torne até um tiro no pé, né? Porque vai facilitar mercadorias virem para o Brasil e não vai facilitar a produção industrial brasileira a ser exportada para países europeus e atingir esse mercado que a gente tanto vislumbrou e ficamos aí mais de 25 anos discutindo. Como é que a associação tem visto com relação ao acordo assinado? Olha, nós, como você falou, sim, aliás, as suas avaliações me dão base exatamente para discorrer em cima dos temas. Você tem absoluta razão. Lhe dar alguns números. As nossas exportações, elas valem, na média, US$ 450, ou seja, a gente exporta da média em torno de US$ 450, que são commodities, de um modo geral, não é? E o nosso ticket médio de importação é de US$ 1.500. Então, eu tenho que exportar quatro vezes mais para importar um. Então, a nossa relação de troca ela é muito desfavorável a nós. Segundo ponto, a nossa logística é o dobro da logística desses países da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, a gente não tem competitividade com esses produtos importados. Aí você levantou a deixa, dizer, o acordo é bom porque um lado ele será bom, mas no curto prazo ele vai nos levar a algumas dificuldades. Nós vamos, num primeiro momento, perder em competitividade para depois, quando isso ficar bastante exposto e explícito, a gente tomar as decisões internas para reduzir o nosso custo logístico. Você tem ideia? Eu vou te dar um número. Nós gastamos de demurge é um navio, você sabe, ficar esperando com o taxímetro rodando a 20, 25 mil dólares a diária. Nós pagamos ano passado quase 12 bilhões de reais só por atraso da carga não chegar ao porto no momento que o navio está esperando. Ora, 12 bilhões, se eu conseguir reduzir pela metade essa ineficiência, porque isso é uma parte da ineficiência, eu consigo fazer, sei lá, 4, 5 terminais, tá certo? De grande porte. Só se eu reduzir uma ineficiência. Imagina, como você citou, o custo Brasil, que é 1.700 bilhões de reais por ano, é o que tá orçado, a gente conseguiu uma redução, tá certo, de metade disso. Nós resolvemos todos os nossos problemas. Então, nós temos graves problemas de eficiência logística e de futuro da logística também. E outra coisa que me preocupa, Baldes, é com questão da sustentabilidade, né, do Brasil, da descarbonização, porque ao mesmo tempo que o acordo abre essa possibilidade, ele também exige, né, do mercado interno aqui brasileiro que a gente acompanhe os padrões europeus. Né, e a gente sabe que grande parte da produção industrial brasileira não vem de grandes produtores, vem sim de médios para pequenos produtores que hoje conseguem exportar, conseguem colocar essa mercadoria. E essa implementação da descarbonização, da sustentabilidade dentro dessas pequenas e médias indústrias, elas vão ter um preço muito caro. E eu tenho até colocado essa questão para o BNDES, para o próprio presidente Aloysio Mercadante, que inclusive é de Santos, conhece muito bem o Porto de Santos, já foi senador da República, já participou de eventos da qual eu organizei, né, como palestrante, e a gente vem colocando. Há uma necessidade de se abrir um capítulo especial dentro do BNDES para que isso seja atendido. E hoje, num programa de rádio que participei de manhã, Baldes, ainda falei um pouco mais. Eu não entendo como o estado de São Paulo, que é o maior estado da Federação Brasileira e que tem o maior porto da América Latina, não tem uma secretaria específica para portos e aeroportos.
porque nós temos o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, nós temos o Porto de São Sebastião, que deve receber esse ano, no segundo semestre, mais de 2,5 bilhões de reais de investimento através da concessão de áreas, e nós temos a hidrovia Tietê-Paraná. Então, eu acho que falta um pouco aí de união do Estado com o governo federal, um pouco de planejamento que seja levado mais à risca, porque a gente vive um momento, ao mesmo tempo, muito oportuno, mas muito preocupante, né? Principalmente para vocês que estão ali no meio, né? Que são os transportadores de carga, porque há necessidade das pessoas, das empresas fazerem um investimento, tem que comprar equipamento, tem que comprar o equipamento do transporte, tem que fazer contratação. Por outro lado, há a insegurança de saber, isso vai andar? Você tem sentido isso através dos seus associados? Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. A decisão da COSCO Shipping de investir cerca de $1,17 bilhão na construção de 15 graneleiros Newcastle Max, preparados para operar futuramente com metanol e amônia, vai além da simples renovação de frota. O anúncio evidencia que as grandes companhias de navegação já estão se preparando para um cenário em que combustíveis de baixo carbono serão parte da rotina operacional. A CMA-CGM iniciou agosto com uma mudança importante em sua estrutura de liderança no Brasil. O grupo francês nomeou Giovanni Grassi como novo diretor-geral da CMA-CGM Brasil, colocando o executivo à frente das atividades marítimas da companhia, em um dos mercados considerados estratégicos pelo armador na América Latina. O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, renovou por mais 5 anos sua certificação nacional de segurança portuária,
mantendo o reconhecimento de conformidade com o Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias. A renovação foi concedida pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis. O Tribunal de Contas da União, TCU, determinou a suspensão da ordem de serviço para as obras de dragagem do Porto de Santos. O contrato para o aprofundamento do canal de 15 para 16 metros havia sido assinado pela Autoridade Portuária de Santos com a Iandenu do Brasil, mas a Etesco Construções e Comércio entrou com recurso judicial alegando que na licitação havia feito a proposta de orçamento mais barata. Como o TCU concedeu a medida cautelar provisória, a ordem de serviço assinada em julho ficou automaticamente suspensa. O contrato das obras de aprofundamento é de mais de 600 milhões de reais e vale por 5 anos. A obra é considerada estratégica porque vai permitir a operação de embarcações de maior porte com carga total. Porque a visão do grande empresário é de que isso passa. Ele olha sempre 10, 15 anos à frente. A empresa que ele ou é dono ou ele administra são empresas de 50, 60, 70 anos. Então, ele olha lá na frente. Ele sabe que essas dificuldades iniciais são, em tese, em princípio, passageiras. Elas acabam sustentando no longo prazo. E o investidor internacional, tendo essa segurança jurídica no país, ele vem, não há nenhum problema nenhum. Ano passado, 25, nós tivemos o maior volume de investimentos diretos no país, quase 80 bilhões de dólares, o que é um número muito grande para o tamanho da nossa economia. Então, é um recado de que o investidor internacional vê com bons olhos a nossa logística. Por quê? Porque a gente tem um grande mercado consumidor, nós temos alguma estabilidade regulatória, né? Apesar dessa insegurança que nós conversamos no início, mas há uma certa abertura. Nós estamos discutindo com a Agência de Transporte Terrestre toda a reformulação regulatória do setor de ferrovia, portanto, nós vamos dar maior atratividade aos investimentos ferroviários, tá certo? E temos também grandes empresas que são nacionais, mas que são internacionais também, que têm braços no exterior e que esses investidores sempre têm um bom exemplo de governança que nós temos aqui, grandes empresas como a Vale, a Petrobras, a ArcelorMittal, os Siemens, são grandes empresas. E temos o sistema portuário, você vê a nossa costa de 8.000 quilômetros, o nosso sistema portuário, que movimentou agora 1 bilhão e 400 mil toneladas, precisa de expansão. Porque, só para você ter ideia, nós colocamos no mercado todo ano algo como 50 milhões de toneladas. Você vê que a cada década são 500 milhões de toneladas que eu tenho que ter infraestrutura para movimentar. Então, a carga ela acaba tendo uma curva de evolução maior do que a curva da infraestrutura. A gente sempre diz, a carga sobe de elevador e a infraestrutura vai de escada. E o que acontece? Boa comparação, hein? Como a oferta de capacidade de infraestrutura é menor do que o crescimento da demanda, você pressiona o setor rodoviário e os preços vão lá para cima. Os fretes são um dos mais caros que nós temos, é o frete rodoviário. Além disso, se você me permite, eu quero fazer 2 registros importantes no Brasil. O primeiro deles são os acessos aos portos. Os acessos aos portos brasileiros, seja acesso rodoviário, seja acesso ferroviário, ou nenhum, ou são ruins. Tá certo? Ruins e de baixa capacidade. O Porto de Santos
tem um projeto de expansão para 260 milhões. Hoje movimenta em torno de 180 milhões, não é isso? Isso. E é 260 milhões. Como que eu vou chegar com esta carga passando por dentro das cidades que têm ligação com o porto? Vai ser um caos completo. Então, isso tudo nós precisamos resolver hoje, porque, como eu falei, a carga crescendo e o porto não se preparando para receber essa carga, o caos já está instalado. O que você está levantando é importante, é algo que eu sempre falo, né? A única opção de descida do transporte rodoviário para a Baixada é a antiga rodovia Anchieta, né? Que ela tem um estudo da qual mostra que se o Brasil crescer mais de 2% ao ano, ela antecipa em um ano o seu colapso de movimentação, porque ela tem um limitador que é o seu espaço físico, né? E a gente sabe que os caminhões tendem a levar mais cargas, eles cresceram, haja visto o exemplo do bitrem, né? Em outros lugares usado até o tritrem, né? De transporte, porque é uma maneira de baratear o transporte, mas que não pode ser usado na rodovia Anchieta pelo seu espaço físico que foi projetado há 90 anos atrás. Então, assim, essa sua observação é algo que a gente sempre discute, porque hoje se fala muito em uma outra opção de descida. E eu falo, essa opção de descida que está sendo discutida, na verdade, não é uma nova opção de descida, ela é uma extensão da atual rodovia Imigrantes de descida, da qual permitirá a descida de caminhões. E a gente precisa discutir uma nova opção, porque até a construção e o começo da operação, seja há 6 anos ou 7 anos, a gente vai estar dentro do estrangulamento físico do sistema Anchieta. Então, nós temos que pensar em chegar ao Porto de Santos com essa opção, que hoje já existe, mas nós temos que também já começar a desenhar uma nova. Porque se nós precisamos crescer, o mercado precisa crescer, nós precisamos gerar emprego, o Brasil precisa crescer, a gente não tem que pensar que essa carga tem que chegar e sair, né? E o Porto de Santos, como sendo o maior porto da América Latina, e com a implantação do terminal que chama Santos 10 ou STS 10, aí sendo projetado para os próximos anos, a gente sabe que a gente vai ter um aumento de 40% na produção do porto. Isso quer dizer, na movimentação, isso quer dizer, se hoje nós temos aí de 15 a 16 mil caminhões por dia no Porto de Santos, nós vamos ter de 23 a 24 mil. E a gente precisa realmente de espaço físico para os caminhões poderem passar. Então, é algo que a gente tem a preocupação, a gente discute muito, mas que a gente não vê muitas vezes do outro lado, e eu digo do outro lado questão de governo federal e governo do estado, que também muitas vezes, Baldez, as pessoas acham que o problema do Porto de Santos se refere a Santos, né? E eu já tive a oportunidade de palestrar na Federação de Indústria de Goiás e falei para os plantadores de soja, olha, o problema do Porto de Santos também é de vocês, porque se eu não escoar a soja de vocês, a soja fica no campo e o prejuízo é de vocês. Então eu acho que a gente tem que fazer um pacto de união para que realmente medidas sejam tomadas e efetivadas, porque a gente tende a fazer, a caminhar para um colapso aí, para um problema que realmente vai prejudicar a todos, né? Esse é um dos pontos mais nevrálgicos que a gente tem, Cine, que é a questão da governança. Né? Nós, que somos usuários da logística, muitas vezes, quantas vezes eu vou em reuniões no executivo, no judiciário, onde for, e a gente nota uma certa, isso não é comigo, é com o governo do Estado. Aí o governo do Estado diz que é com o governo federal. Portanto, deveria haver um órgão técnico, apolítico, isento, entendeu? É difícil, é uma utopia. Pode até alguém achar que é uma utopia, mas que tivesse a capacidade de estabelecer essas regras de governança, tá certo? Entre todos. O Porto de Santos não é de Santos. O Porto de Santos é do Brasil. É como você falou, você vai a Goiás, aí chega lá e como é que aquele produtor de soja escoa a soja dele, o produto dele? É pelo Porto de Santos, do Mato Grosso, é de Santos, e assim vai. Portanto, não é uma questão local, não é uma questão regional, é uma questão nacional. Então, eu acho que essa visão de governança falta para a gente. Infelizmente, nós vamos arrastando. Você vê o caso da dragagem do Porto de Santos, como você se referiu no início. Há quantos anos nós discutimos isso e a gente não consegue
dar um passo adicional. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Luiz Henrique Baldez, que é presidente da ANUT, né, Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, que tem muita informação. Baldez, eu quero falar para você que para nós foi muito enriquecedor e que a gente quer te convidar mais vezes para a gente bater esse papo, dialogar, porque a nossa função aqui como Jornal Portuário, como Encontro Indústria Porto, como Programa Integração, é levar essa notícia para as pessoas. E é importante a gente levar, Baldez, porque se a gente voltar um pouco atrás na história recente do Porto de Santos, inclusive da Baixada Santista, questão de 10 anos atrás, nós não tínhamos perspectiva de futuro. Hoje, a gente vê os jovens querendo voltar a estudar logística, comércio exterior, querendo voltar à atividade junto à atividade logística de transporte, porque está vendo perspectiva de crescimento. E a gente tem a responsabilidade de poder levar a informação para aqueles que são tomadores de decisão, porque é muito sério. O Brasil precisa disso. Como você bem colocou, o mundo ideal é que a gente tivesse um órgão que fosse capaz de poder transformar essas ações em realidade. Então, quero agradecer demais a sua participação, falar que para mim foi muito enriquecedor, um prazer muito grande, e contar com você outras vezes aqui no programa Integração. Sim, eu estou sempre à disposição de vocês. É um tema que nós trabalhamos o dia a dia. As empresas são altamente dependentes de logística. Sem a logística, nós temos casos de empresas que muitas vezes não fazem determinadas expansões de capacidade, porque não sabe como vai tirar a produção de lá. Então, nós queremos discutir, nós queremos passar essas informações a todos e também nós temos essa visão de que há um interesse maior da logística hoje. Eu acho que até a própria inteligência artificial está nos dando uma ferramenta que nós podemos usar para resolver alguns de nossos problemas. Eu me coloco à disposição qualquer dia, qualquer hora de vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.